pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, né? No programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo da trigonometria, né? Estudando trigonometria, tá? Estudando as funções trigonométricas, função seno, função cosseno. Nós já estudamos, já tem vídeo disponível aí para vocês lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. E hoje a gente vai fazer o estudo da função tangente, né? Aquela aula teórica, galera, aquela hora para a gente entender o conceito. Em matemática, a gente, antes de fazer os exercícios, né, de partir para fazer as contas, a gente tem que entender os conceitos. Tá? Por isso que a gente tem aqui uma aula teórica, de compreensão do conceito, da ideia, dos elementos daquilo que a gente está estudando, para que depois a gente possa aplicar isso aí na resolução de problemas, resolução de exercícios. Certo? Hoje, turma, a gente vai falar da função tangente. Tá? Como eu falei, falamos da função seno, falamos da função cosseno, e hoje vamos falar da função tangente. Beleza? Então, vem comigo. Olha só, definição, né? Vamos definir o que é uma função cosseno. Considerando o arco AP de medida x, então você tem um arco AP, você sabe que os arcos, né, eles sempre partem aqui da origem, né, do zero, e vão no sentido, podem no sentido anti-horário ou horário. A gente usa o sentido anti-horário, que é o positivo, né? Então esse arco aqui, ele tem arco de medida x. Só lembrando, né, se eu quero saber, por exemplo, qual é o seno desse arco de medida x, eu tenho que ir no eixo y, né? O eixo y é o eixo dos senos. Já falamos aqui várias vezes. E se eu quiser saber quem é o cosseno desse arco AP, eu tenho que ir no eixo x. Professor, e a tangente? Para a tangente eu tenho que fazer o quê? Vou mostrar para vocês onde está o eixo que nós encontramos as tangentes, como é que a gente faz para encontrar essa tangente, certo? Beleza. Então, continua uma definição, né? Temos que a tangente, primeira coisa que a gente tem que saber, que a tangente é o seno sobre o cosseno. Você pode encontrar o valor da tangente dividindo o seno pelo cosseno daquele arco, certo? Então, chamamos de função tangente toda a função f de r em r, né? Porque você sabe que uma função são duas variáveis, né? Um conjunto de variáveis e outro conjunto. Então, esse conjunto é o conjunto dos reais, valores de y, que associa a valores de x, que também pertencem aos reais. Por isso que a gente fala de função de r em r. Às vezes o aluno ele não entende isso aí. Tá? Esse valor aqui são os valores de x, que estão no conjunto dos números reais, e esse outro r aqui são os valores de y, que fazem parte de outro conjunto dos números reais. Tá? Por isso que a gente fala função de r em r. Beleza, então a função tangente, a função definida por y é igual a tangente de x. Turminha, agora eu vou esclarecer para vocês. Professor, qual é o eixo que nós encontramos a tangente? Turma, existe um eixo que é um eixo tangente. O que é uma reta? Tangente é uma circunferência. Vocês já estudaram isso na geometria. Uma reta tangente é aquela reta que passa na circunferência em um ponto. Então, eu tenho aqui meu ciclo trigonométrico, né? Quem já estudou isso aqui, de raio unitário. Então, eu traço aqui uma reta paralela ao eixo y, uma reta tangente à circunferência, porque ela encosta nesse ponto aqui, ó, na origem. Esse eixo aqui, que é o eixo das tangentes. Eixo das tangentes. É aqui que nós vamos encontrar as tangentes dos arcos que estão presentes no ciclo trigonométrico. Então, existe um eixo, que é o eixo das tangentes, que é uma reta paralela ao eixo y, passando pela origem, passando por esse ponto aqui, que é a origem dos arcos. Certinho? Então, é nela que nós vamos encontrar o valor da tangente. Beleza? Então, a tangente de um arco AP é determinada pela reta auxiliar, que passa pelo centro O e pela extremidade do arco AP, marcando o ponto T no eixo das tangentes. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se encontra, né? Como é que eu encontro a tangente de um arco. Por exemplo, eu tenho um arco aqui, ó, AP. Esse arco AP,
ele mede, esse arco aqui, ele mede 45 graus. Tá? Mede 45 graus. Certo? Esse arco aqui, ó. Beleza? Esse eixo aqui é o meu eixo das tangentes. Tá? Eixo das tangentes, mas de eixo T. Tá? Então, como é que eu faço para encontrar? Olha o que ele está dizendo aqui. Você pega uma reta auxiliar que passa pelo centro O. Essa reta auxiliar passa pelo centro O. Ele passa pela extremidade do arco AP. Passa pela extremidade do arco AP, que é esse carinha bem aqui, ó. Vai passar na origem e passa na extremidade do arco, marcando um ponto T nas tangentes. Então você vai fazer o quê, ó? Bem aqui, ó, você vai traçar aqui uma reta auxiliar, pode ser tracejada, ó. Certo? Bonitinho aqui, beleza. Então veja que esse arco aqui, essa reta tracejada, reta auxiliar, ele passou na origem, passou na extremidade do arco e marcou bem aqui, ó, um ponto T no eixo das tangentes. Certo? Então esse valor aqui, ó, esse valor que está bem aqui, é justamente a tangente de 45 graus. A gente sabe que a tangente de 45 graus é 1, né? Então de 45 graus é 1. Então bem aqui estaria o nosso 1. Certo? Então dessa maneira você encontra a tangente de um arco. Tá? Uma reta auxiliar passa pela origem e passa pela extremidade desse arco. Tá? Vamos colocar aqui um arco que esteja no segundo quadrante. Vamos ver aqui um arco P, certo? Aqui esse arco. Deixa eu colocar aqui de outra cor para poder destacar. Agora eu estou falando desse arco aqui, ó. Então vamos supor que esse arco aqui ele tem aqui 135 graus. Certo? Então eu quero saber quanto é a tangente, né? Quanto é a tangente desses 135 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar por uma reta auxiliar. Essa reta auxiliar vai passar pela origem e vai passar também pela extremidade do ponto. Então essa reta auxiliar vai passar aqui, ó. Então encostou bem aqui nesse ponto T, ó. Então esse valor que está bem aqui, ó, que deve ser o menos 1, essa medida aqui, ó, é a medida da tangente de 135 graus. Então no caso a tangente de 135 graus é igual a menos 1. Tá? Então dessa forma, porque o seno e o cosseno é mais fácil, porque seno e cosseno basta você pegar a extremidade e no eixo X você vai encontrar o cosseno e no eixo Y você encontra o seno. Agora a tangente, que você tem um eixo assim à parte, né? Você tem que fazer esse processo. Beleza? Ok, turminha? Vamos ver aqui a tangente de alguns arcos notáveis, né? Você sabe que no círculo trigonométrico, né? Vou até aproveitar esse desenho aqui. Esse cara aqui é 0. Aqui é π sobre 2. Né? Aqui nós temos o π. Aqui nós temos o 3π sobre 2. Aqui nós temos o 2π, né? Tá? E você sabe também que esse ponto aqui, como esse círculo trigonométrico tem raio 1, esse carinha aqui é 1, 0, é o ponto I0. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno é 0. Aqui você tem menos 1, 0 e menos 1. Aqui você tem menos 1 e 0. Aqui você tem 0 e 1. Aqui sim você tem 0 e menos 1. Ora, vamos calcular a tangente desses arcos aqui, de 0, de π sobre 2, de π, de 3π sobre 2 e 2π, através do seno e do cosseno. Tá? Você sabe que o seno, a tangente é seno sobre cosseno. Então, por exemplo, a tangente de 0 é a mesma coisa do seno de 0 dividido pelo cosseno de 0. É isso? Ora,
Quanto é o seno de zero? O seno de zero é zero. E o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Então, quanto é zero dividido por 1? Zero dividido por 1 é zero. Certo? Então, a tangente de zero é zero. Vamos calcular a tangente de π sobre 2. A tangente de π sobre 2 é o seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 1. E o seno é 0. Galera, 1 sobre 0. 1 sobre 0 existe na matemática? Não existe. Não existe esse tipo de divisão por zero, né? Denominador zero não existe na matemática. Então, isso aqui não existe. Eu não vou ter tangente de π sobre 2. Tá? Tangente de π. A tangente de π é seno de π sobre o cosseno de π. Ora, o que é o seno de π? O seno de π é 0. E o cosseno de π é menos 1. Então, 0 dividido por menos 1 é 0. Beleza. É 0. Tá? E a tangente de 3π sobre 2? Ó, aqui vai ficar seno de 3π sobre 2 sobre o cosseno de 3π sobre 2. Ó, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o cosseno é 0. Ora, da mesma forma que não existe 1 sobre 0, não existe menos 1 sobre 0 também. Então, eu não tenho tangente de 3π sobre 2. Não existe. Tá? Não existe. E para finalizar, vamos ver o tangente de 2π. A tangente de 2π é o seno de 2π sobre o cosseno de 2π. Ora, o seno de 2π é 0, cosseno de 2π é 1, então você tem 0. Beleza. Com esses valores, a gente consegue construir o gráfico de uma função tangente. Como é que é o comportamento do gráfico de uma função tangente? Tá? Então, eu vou colocar aqui o eixo y, esse gráfico da função y igual a tangente de x. Tá? E esses x aqui são esses arcos. Vou aproveitar esses arcos notáveis aqui. Ó. Aqui você vai ter 0, que eu vou ter o π sobre 2. Aqui eu vou ter o π. Aqui eu vou ter o 3π sobre 2. E aqui eu vou ter o 2π. Certo? Certinho? Olha só. Vamos lá. Vou construir aqui o gráfico dessa função tangente. Tá? Um gráfico bastante diferente. Olha só. Como é que é o comportamento aí do gráfico de uma função tangente. Turma, vamos começar aqui, ó. 0 e 0, né? Tá? O primeiro valor aqui é 0, esse aqui é 0. Então, você tem esse ponto aqui de encontro. Nesse caso aqui, pessoal, π sobre 2, não existe a tangente de π sobre 2. Então, esse gráfico, ele não vai poder passar nessa linha. Por isso que eu tracejei. Porque a tangente de π sobre 2, ela não existe. Não existe tangente de π sobre 2. Certo? Por isso que eu botei aqui tracejado. Esse gráfico não vai passar. 3π sobre 2 não tem imagem. Tá? Aí no próximo é π, né? O π aqui é 0. E 0. Quando o x for π, o y é 0. Formou o ponto 0 e 0. Então esse ponto está presente bem aqui. Ó. E mais uma vez, pessoal, perceba que eu coloquei uma linha tracejada sobre o 3π sobre 2. Tá? Por quê? Porque não vai existir essa tangente desse arco. Não existe. Tá? Então, como é que vai ficar esse gráfico aí da nossa função tangente? Vai ficar um gráfico aqui interessante. Ele vai ficar algo parecido com isso aqui. Você tem aqui, dessa maneira, encostando.
Pois o gráfico faz isso. Certo? Pois o gráfico faz isso. Tá? Você tem esse gráfico aí, é o gráfico de uma função tangente. Perceba que eu coloquei aqui, ele não encosta em momento algum nessa linha tracejada aqui, porque como nós vimos bem, ó, tangente de π sobre 2 não existe, tá? A tangente de 3π sobre 2 também não existe, certo? Então você não vai ter essa parte aqui do gráfico. Então é mais ou menos assim o comportamento do gráfico de uma função tangente. Perceba que ele é uma função bastante diferente, né, em relação ao gráfico da função seno e da função cosseno. Beleza? Bom, beleza. Vamos agora analisar algumas conclusões, né? O que você pode concluir? Domínio da função. Eu posso dizer que o domínio são todos os reais? Eu não posso. O x pode ser qualquer valor? Não, o x não pode ser qualquer valor. Por que, professor, que o x não pode ser qualquer valor? Porque você observa que o π sobre 2 e o 3π sobre 2, ele não tem tangente. Tangente não existe. E você sabe que para uma função existir, cada valor de x tem que ter uma imagem. Tá? Então, o meu domínio, que são os meus valores de x, ele não pode ser nenhum arco que tenha essa estrutura. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Ele não vai ter. Então, a gente pode dizer que o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, o x ele não pode ser nenhum valor que tenha estrutura π sobre 2. 3π sobre 2, 5π sobre 2, esses valores não têm tangente. Tá? O conjunto imagem da função. O conjunto imagem da função você pode dizer que são todos os reais. Tá? Aqui você não tem limite. Ó. Tá? Essa reta aqui, ó, ela prossegue. Tá? Então eu posso dizer que o conjunto imagem da função y pertencente aos reais, tal que y pertencente aos reais. Pronto. Pode ser qualquer valor real. Tá? Nesse caso. Sempre que a gente fala de domínio da função, domínio você está falando dos valores de x, né? E o conjunto de imagem os valores de y. Tá? Vocês estão lembrados disso lá da função lá na primeira série. Galera, e o outro elemento é o período. O período é você saber quando esse gráfico ele vai se repetir. De quanto em quantos graus esse gráfico ele se repete. Se você lembrar lá da função seno e da função cosseno, o período é 2π. Né? Você sabe que na função seno ele faz isso, né? Essa voltinha aqui. Ó. Então ele leva 2π uma volta para fazer isso aqui. Lá na função cosseno, ele faz isso aqui, né? Já é diferente, né? Mas também ele leva uma volta, 2π, para fazer esse percurso. Depois ele vai se repetindo em 2π, de 2π a 2π. No caso da função tangente, essa repetição é só de π sobre 2 até 3π sobre 2. Ou seja, a repetição vai ser de π em π. Tá? Então, essa curva vai descer e vai subir. Então, de π em π vai acontecer essa mesma forma. Esse é o período da função. Então, no caso do período da função tangente, o período vai ser igual a π somente. Π radiano. Beleza, turminha? Então, na aula de hoje, a gente conheceu um pouco da função tangente. Mostramos para vocês como é que se encontra a tangente de um arco, né? Então, para você obter as tangentes, existe uma reta, que é a reta das tangentes, né? O eixo das tangentes, melhor dizendo. Tá? Aquela reta que ela passa pela origem dos arcos, né? E ela é paralela ao eixo Y. Você o encontra ali. Mostramos o gráfico, mostramos os valores de arco que não tem tangente, certo? E fizemos as conclusões em relação à função tangente. Beleza? Então, espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.